Fundação Solidariedade apresenta Tira Dúvidas. Olá, citricultor e citricultora. Eu sou o Éder Cardoso, analista de campo da Fundação Solidariedade. A reforma do pomar é uma prática frequente na citricultura e, por demanda de muitos produtores que participam do projeto Fruto Resiliente, trouxemos esse tema para vocês no Tira Dúvidas de hoje. A escolha de uma boa muda na hora de reformar o pomar é o ponto de partida na busca pela produtividade e qualidade da laranja. E o nosso convidado de hoje, o professor Fernando Azevedo, pesquisador do Centro de Citricultura Silvio Moreira do IAC, vai falar sobre a importância da escolha correta de mudas e porta-enxertos. Fernando, desde já, muito obrigado pela sua participação no nosso Tira Dúvidas. Você poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os principais benefícios da escolha correta de mudas e porta-enxertos? E quais são os principais pontos que eles devem avaliar e analisar para fazer uma escolha correta? Olá, Éder. Inicialmente, em nome do Centro de Citricultura, gostaria de agradecer o convite feito pela Fundação Solidariedade para participar desse importante podcast. A muda, no caso da citricultura, ela é muito importante, porque a gente está falando de plantas perenes, né, como as plantas cítricas, né, as laranjas, os limões, as tangerinas. O que quer dizer isso? Que a gente vai conviver muitos anos com essa planta no campo. Há exemplo também de abacate, manga e outras frutíferas. Então, a escolha correta dessa muda vai impactar, com certeza, o sucesso futuro com esse pomar, né? Com a produtividade e o lucro que o produtor vai ter. Então, ela tem que ser muito bem feita. Um ponto inicial que eu elencaria seria a escolha correta, a escolha de um bom viverista. O que seria um bom viverista? Um viverista idôneo, um viverista que segue as legislações locais e federais de certificação, que envolvem tanto a questão fitossanitária quanto a questão genética, que ele respeite essas legislações, né? Então é importante que o produtor procure informações sobre o viverista, né, referências, para que ele tenha certeza que está adquirindo mudas de qualidade garantidas por uma certificação. Outros pontos importantes, como ele vai conviver muitos anos com essas plantas no campo, é ele ter um planejamento do que ele vai querer produzir, né? Se ele vai querer produzir uma variedade para fruta de mesa, então ele tem que estudar quais são as principais variedades para a região dele. E também um contraponto é o porta-enxerto. Tem vários porta-enxertos que a gente sabe que dá uma qualidade superior à fruta para a mesa, né? Então a gente sabe que o limão-cravo, que foi o porta-enxerto mais plantado no passado recente, ele é muito produtivo, tem resistência à seca, mas ele não impõe uma qualidade para a fruta. Então a gente sabe que os trifoliatas e os híbridos de trifoliata são mais importantes para dar essa qualidade na fruta. Por outro lado, os trifoliatas e seus híbridos não são tão tolerantes à seca. Então é importante nessa escolha o produtor contrapor isso e se ele vai ter irrigação, ele pode escolher um porta-enxerto que não tenha muita tolerância à seca. Se ele não tem irrigação, ele tem que partir para porta-enxertos com uma tolerância seca maior. É importante ele conhecer um pouco sobre compatibilidades entre copas e porta-enxertos. Isso o próprio viverista e alguns consultores, né, podem informá-lo. Então nem todas as copas podem ser enxertadas em todos os porta-enxertos. É importante ele saber o histórico de doenças que ele tem no solo dele, por exemplo, se ele tem propágulos de fitófora, que é uma doença, um falso fungo, né, que causa a gomose dos citros, ele tem que partir para porta-enxertos tolerantes a essa enfermidade. E então o porte também, né, se ele quer trabalhar com plantas menores para facilitar a colheita, é possível nesse momento, né, da compra da muda e da escolha do porta-enxerto, ele adequar a combinação copa-porta-enxerto, que reduza o vigor dessa copa e consequentemente ele consegue colocar mais plantas por hectare e também facilitar todo o manejo, colheita. Quando o assunto é sustentabilidade, como mudas e porta-enxertos de qualidade podem influenciar? Éder, com relação ao tema
sustentabilidade, a gente sabe que tudo que o produtor faz hoje na propriedade impacta nessa temática, né? Essa é a temática hoje, eu diria, mais falada no momento, um dos temas mais importantes, que envolve aí uma equidade entre a questão social, ambiental e a de governança ali da propriedade, como ele obtém a lucratividade da propriedade. Então, com certeza, essa escolha correta da muda, né, a escolha de uma muda de qualidade vai impactar nessa sustentabilidade da propriedade, né, do produtor aí, no caso de pequena propriedade. Por quê? Porque quanto mais correta for essa escolha, maior vai ser a lucratividade que ele vai ter. Por exemplo, a gente pensando na parte ambiental, a escolha de um porta-enxerto tolerante à seca, como um citrandarim, por exemplo, existem vários citrandarins hoje, tanto a Embrapa quanto o Centro de Citricultura tem citrandarins, sejam eles de porte mais, que proporcionam à copa portes mais vigorosos ou portes menos vigorosos, tem os tolerantes à secas, os intermediários e os suscetíveis à seca. Então, por exemplo, uma escolha de um porta-enxerto desses mais modernos, com tolerância à seca, permitindo um adensamento, um semi-adensamento, impacta com certeza na sustentabilidade do pomar, porque vai impactar na redução do uso da água, na redução da mão de obra para colheita, na facilidade de manejo que ele vai ter no pomar, na redução do número de podas. É isso que a pesquisa tem buscado e é isso que o produtor quer hoje. Facilidade de manejo no pomar, uma tolerância maior a patógenos, sejam eles de solo, como nós falamos, de lomose, tolerância a HLB, que alguns porta-enxertos que tem o trifoliata aí no sangue, a gente tem observado que tem uma certa tolerância, ou até mesmo por ele ter um menor vigor, por brotar menos, ele acaba atraindo menos o psilídeo e com isso dá uma sobrevida para o pomar. Tudo isso impacta na sustentabilidade. Fernando, até agora a gente só falou de vantagens, ganhos, sustentabilidade. E quais os danos ou prejuízos ou pontos negativos podem ser acarretados por uma escolha ruim? O primeiro ponto seria se o produtor adquirir mudas de viveiros sem qualidade, de viveristas não idôneos, ele corre o risco de comprar mudas mal formadas, por exemplo, com sistema radicular pouco vigoroso, as famosas raízes enoveladas, que são as raízes enroladas, que vai impactar no pomar, o pomar vai ficar amarrado, como a gente diz, né? E aí não tem muito o que o produtor fazer. Um ponto também crítico, comprar muda barata, muitas vezes até de outros estados, e às vezes mudas até de céu aberto, né? Que a gente sabe que existe, e essa muda já vir contaminada. A gente sabe que o sistema aqui em São Paulo de produção de muda certificada, ele é todo telado, todo fechado, né, em estufas, evitando que se contamine as mudas, tanto pela bactéria causadora da CVC, né, da clorose variegada dos citros, que é a Xylella fastidiosa, transmitida pelas cigarrinhas, quanto pela principal doença da citricultura mundial, que é o HLB, né, o Huanglongbing ou greening, transmitido pelo psilídeo dos citros. Então, as mudas produzidas em São Paulo em sistema fechado, elas são livres desses patógenos e outros patógenos também, como fitófora no solo, nematóides. Isso sai tudo certificado na muda. Então, a compra de uma muda sem qualidade e barata, muitas vezes, pode inferir em prejuízos nesse sentido de fitossanidade. É importante que o produtor compre uma muda já pensando no tipo, por exemplo, de solo que ele tem, né? Então, uma escolha inadequada por um solo encharcado, um porta-enxerto suscetível a fitófora num solo com um pouco mais de umidade no solo, pode impactar em problemas com gomose. Então, a gente sabe que todos esses pontos, eles podem ser evitados com um bom planejamento, né? Fernando, muito obrigado pela sua participação e contribuição com o nosso Tira Dúvidas de hoje. O projeto Fruto Resiliente
tem uma parceria com o Centro de Citricultura e já elaborou diversos materiais entre vídeos, treinamentos, dia de campo, exclusividade para os produtores e produtoras que participam do nosso projeto. Se você se interessar por esse assunto, entre em contato conosco pelo canal citrusconecta.org/fruto resiliente. Aproveite também para assistir a mais vídeos, acessar a mais materiais e outros episódios do Tira Dúvidas. Um bom trabalho a todos e até a próxima! Tira Dúvidas. Projeto Fruto Resiliente, fortalecendo a produção sustentável de laranja. Uma iniciativa Fundação Solidariedade.